Retrabalho. Quadro Retrabalho no ar, e já recebendo os nossos comentaristas, Alberto Nemer e Cássio Moro. Boa tarde, Nemer. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Cássio. E boa tarde a todos os queridos ouvintes. Que bom. Boa tarde, Cássio Moro. Fábio, boa tarde. Boa tarde, Alberto Nemer. Boa tarde a todos os ouvintes. Sempre uma honra estar aqui. Eu que agradeço a presença e hoje também recebendo nossa convidada da tarde, uma conversa muito produtiva já que se inicia. Nossa convidada, a doutora Carolina Tupinambá, advogada trabalhista, doutora em Direito Processual. Nossa convidada, então, atua na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e é pós-doutora no programa de pós-doutoramento em Democracia e Direitos Humanos. Isso ligado, então, a uma área que é muito sensível para a nossa discussão de hoje. Boa tarde, doutora Carolina, bem-vinda. Boa tarde, pessoal. Eu que agradeço todo o convite, o gentil convite. Confesso que é a minha primeira experiência aí no mundo do rádio. Vamos ver. Olha, que bom. Então, estamos todos aqui fazendo história. Que bom, né? Uma conversa tão importante, mas também aí com esse registro. Ótimo. Queria até começar falando nisso, né, da importância desse tema, doutora Carolina, porque no último ano, um recente levantamento apontou que ações trabalhistas envolvendo comentários preconceituosos, e é isso que a gente vai, né, se debruçar nessa conversa, esses comentários tiveram, né, aí dispararam essas ações, e essas ações tiveram um aumento muito relevante no último ano. Isso está demonstrando que a gente precisa, inclusive, entender o que isso acaba influenciando na nossa relação trabalhista, esses comentários preconceituosos e, claro, os efeitos que eles trazem? Sim, com certeza, né? Em geral, está cada vez mais intolerante, né, preconceituoso. É engraçado a idade que a gente chegou, porque a gente tem 70 anos aí de Declaração Universal dos Direitos Humanos, mais de 50 anos também, que nós somos signatários da Convenção 111 da OIT, a Convenção Internacional que preza justamente a igualdade nas relações de trabalho, e a gente ainda vê tanto os cenários, né, de discriminação, de apelidos, preconceitos, enfim, dissabores no mundo do trabalho, que não deixa de ser, né, pessoal, um microcosmos, né, o iniciozinho, a semente da nossa visão integral de mundo. Então, o que acontece na minha relação de trabalho é o que se propaga hoje no mundo afora. Então, por isso a situação, as circunstâncias se fazem ainda mais preocupantes. Demais. Os nossos comentaristas podem, inclusive, né, já fazer suas pontuações e questionamentos aqui para a nossa convidada, não é isso? Isso aí, Fábio. Vamos lá. Primeiramente, queria agradecer a gentileza da doutora Carolina de participar e aceitar esse convite. Uma honra por Retrabalho tê-la aqui, especialmente debutando na rádio, né? Para a gente é uma satisfação muito grande. E é um tema importante para ser debatido, Fábio, Cássio e Carol, porque muito se fala, né, em questões hoje na sociedade de eventuais liberdades de expressão, que se pode falar ou não, mas é importante deixar claro aqui para o cidadão, para os nossos ouvintes, né, que fala discriminatórias, racistas ou homofóbicas no ambiente de trabalho, ela pode vir aí a gerar, inclusive, dispensa por justa causa. Eu gostaria de lembrar aqui, né, que a liberdade de manifestação do pensamento não resguarda declarações francamente discriminatórias, racistas e homofóbicas. Então, no ambiente de trabalho, se o empregado agir desta forma, ele pode vir a ser dispensado por justa causa. E na outra ponta, eu alerto também as empresas que se as empresas tiverem ciência de que algum eventual empregado está praticando falas discriminatórias e não agir, a empresa pode ser, sim, responsabilizada por essa omissão, sendo condenada, inclusive, por eventual dano moral. O que você acha disso, Cássio? Não, exatamente. E acho que a grande cerne da questão, e eu vou passar para a professora Carolina, que, aliás, é uma honra tê-la aqui presente. Também comecei no rádio a primeira vez aqui na CBN, no Retrabalho. A gente sabe que no Brasil, né, ao contrário de alguns países mais sérios, assim, pessoas mais sérias, mais frias, nós somos
por natureza, mais brincalhões. A gente faz, dos colegas de trabalho, nós fazemos amizade com eles. Então, o ambiente acaba sendo naturalmente mais descontraído, mais despojado. E me parece que é exatamente nessa descontração que se torna um terreno fértil para o dano moral, para as ofensas. Então, eu queria debater com vocês como que uma empresa pode criar ou controlar um ambiente para que ele fique 100% saudável, ou seja, que evite esses tipos de atos que possam criar uma certa ofensa a algum trabalhador, e até que ponto que a gente pode contextualizar quando um dano é ofensivo, preconceituoso, ou quando não é, e como que a gente pode levar isso para o trabalhador, especialmente, claro, aqueles trabalhadores mais simples, que às vezes não têm o discernimento de que o que está fazendo é alguma coisa politicamente incorreta e ofensiva. O que vocês acham disso? Na verdade, isso que vocês pontuam é muito particular do brasileiro, desse jeito mais descontraído de ser, que muitas vezes acaba calhando em piadas de mau gosto, né? E quem sofre o preconceito é que acaba sentindo na pele essa emoção, digamos assim. As práticas discriminatórias, elas têm potencial de gerar consequências, né, de ordem psicopatológica para os empregados, depressão, ansiedade, psicossomática, né, aquelas pessoas que desenvolvem gastrite, hipertensão, disfunções comportamentais, desordem no apetite, aumento de consumo de drogas, de álcool. Então, existe um cenário, às vezes, silencioso por trás desse tipo de prática, e daí que remete às empresas essa necessidade de cuidar do ambiente de trabalho, né? O ambiente de trabalho, na verdade, é a maior parte do tempo que as pessoas passam na vida, elas estão praticamente dentro do ambiente de trabalho, e se isso não for um local saudável de relações humanas saudáveis, positivas, a gente vai ter um desastre em termos de doenças sociais, né? É engraçado que o Brasil, além de sermos signatários de convenções internacionais nesse aspecto, nós temos esse valor da não discriminação, do tratamento equalizado. Isso nasce na nossa Constituição, fora toda a legislação que a gente tem amparado, alguns artigos, né, da CLT, que vão falar de direitos das mulheres, da equiparação, da representação dos empregados nos locais de trabalho. A gente tem a súmula 443 do TST, que fala também de discriminação em relação a portadores de doenças estigmatizantes. Então, temos a Lei 9.029, de 95, que vai proibir qualquer prática discriminatória por critério relacionado a sexo, a origem, a raça, a estado civil, situação familiar. Então, tem um espectro muito grande. E aí, com essa canja de normativa, me parece que cabe às empresas desenvolverem normativos internos, ou, melhor ainda, diálogos com os sindicatos, né, para instituir normas negociadas ou normas internas que deixem esse modo de ser do trabalhador brasileiro em compliance, porque quando um trabalhador pratica esse tipo de piadinha, apelido, coisa que o valha, ele está agindo em nome da empresa. Então, na verdade, né, em última análise, quando você é vítima de uma discriminação no ambiente de trabalho, seja perpetrada, né, por um gestor do ambiente de trabalho, por um colega de trabalho, quem assume isso na ponta é o empregador. Ele que tem que zelar por esse contexto positivo das relações de trabalho. Por isso, é importante que ele tenha essas normas de conduta desenvolvidas em conjunto com o time, com a equipe, para que fique claro a todos os integrantes o que é possível, o que não é possível, o que é uma brincadeirinha que a gente acha que não tem maiores consequências e o que na verdade, você está ferindo, né, está causando um dano extrapatrimonial
a um colega de trabalho. Uhum. Queria botar até uma exclamação nessa sua explicação, doutora Carolina Tupinambá, que ninguém está inventando nada, então, né? Já temos previsões legais, inclusive, para reagir a esse tipo, né, de abordagem preconceituosa no ambiente de trabalho, então. Com certeza, e não são poucos os dispositivos, é fundamento da República Brasileira anunciado na Constituição, e por todo ordenamento jurídico nós vamos nos deparar com normas que prestigiam justamente essa equiparação, esse tratamento isonômico. Agora, gente, a gente tem que também deixar claro, né, para o pessoal, que existem algumas hipóteses em que é possível haver discriminação no ambiente de trabalho. A gente está falando, assim, de quando você tem, às vezes, ações afirmativas. Ficou famoso aquele caso, né, da Magazine Luiza, que ficou um tempo contratando trainees, né, para que fossem negros, que fossem da minoria. Isso tumultuou as redes sociais durante um bom tempo. Quer dizer, a gente tem um espaço aí para ações afirmativas, para discriminações decorrentes da própria necessidade do negócio, para discriminações decorrentes de exigência profissional genuína, eventualmente, né, uma necessidade de operação com maior força muscular, e aí você precisa de contratação do gênero masculino, que você biologicamente tem essa força mais aprimorada. Então, existem algumas situações em que esse tratamento diferenciado, ele não vai se colocar de modo discriminatório, e portanto, não seria uma conduta ilícita da empresa, digamos assim. Eu queria só fazer uma pontuação, Fábio e Cássio, concordar com o que a Carol disse, e também deixar claro que a empresa ela pode agir de diversas formas, né? Mas como bem disse o Cássio e a Carolina, o brasileiro tem essa questão de brincadeira, esse sangue mais quente, nessa latinidade, mas a gente não pode confundir isso com excesso de intimidade ou até com comentários que possam aí ferir a honra, como muito bem disse a Carolina. E as empresas, elas devem agir e reagir, né? Agir fazendo um trabalho de conscientização, fazendo um trabalho de um ambiente de trabalho saudável, inclusive em reuniões, inclusive em formas de comportamento até no seu próprio regimento interno, né? Condutas de que os empregados como podem se portar, né? Os comentários, enfim. Isso também vale para piadinhas, falas discriminatórias em grupos de WhatsApp de trabalho também. Essa penalidade também eu entendo que pode ser estendido para essas ferramentas virtuais. E a reação da empresa, ela deve ocorrer quando ela for cientificada, notificada por um empregado ou tiver noção de que algum empregado esteja sofrendo qualquer ato discriminatório. Então, ela tem que reagir de forma enérgica para, primeiro, evitar o maior desgaste, o maior trauma ao empregado ofendido e também para punir aquele empregado que esteja realizando essa infração. Complementando o Neymar, é importante que a empresa, assim que controle o seu ambiente para que fique o máximo possível saudável. Não adianta a empresa permitir um ambiente hostil, um ambiente de brincadeiras que extrapolam os limites efetivos da brincadeira do dia a dia, e aí quando surge um episódio um tanto quanto mais grave, uma agressão mais grave de um trabalhador para o outro, simplesmente dispensar o agressor, mantendo aquele ambiente hostil, aquele celeiro de novos danos morais, ou seja, ela tem que cuidar de todo o contexto da situação, né? Isso E agora eu vou fazer uma pergunta para você. Eu estou lembrando de um caso, uma vez que eu vi, o trabalhador, ele queria uma indenização porque deram um apelido para ele lá na empresa. Isso é uma questão que a gente vê cotidianamente. Naquelas perguntas feitas para contextualizar a situação, né? Descobriu-se que não só ele, mas todos os trabalhadores tinham apelidos, não necessariamente hostis, mas algum apelido de identificação. E mais do que isso, o próprio trabalhador, que se sentiu ofendido, disse que ele que deu o apelido para o chefe dele. Aí minha pergunta é a seguinte para a professora Carolina Tupinambá.
O sentimento de ofensa é um sentimento médio dos trabalhadores em geral daquele ambiente ou é um sentimento altamente individualizado de cada um? Mesmo aquele que gosta de, nesse caso, dar apelidos para os outros, ele pode ser o ofendido quando recebe um apelido? Na verdade, esse parâmetro é um parâmetro muito sensível na jurisprudência. A gente tem essa perspectiva de respeitar a visão individual do sujeito que, às vezes, para mim, uma coisa pode não ser nada demais, mas para você pode, na verdade, te remeter a alguma, sei lá, algum trauma, alguma situação, e você não se sinta confortável. Mas o que a gente tem visto nos tribunais, em termos de indenização, porque essas práticas, elas vão trazer uma série de consequências nocivas. Você tem previsão de multa administrativa, isso na Lei 9.029, você tem proibição de obtenção de empréstimo de financiamento de instituição financeira oficial para empresas que têm prática discriminatória, você tem a questão das multas em discriminação salarial com previsão na CLT, multa por discriminação contra a mulher, também com previsão na CLT, o artigo 401. A gente tem várias consequências jurídicas para a empresa suportar. O que se tem visto na jurisprudência na verdade, esse marco a partir do homem médio, mas com algum pendor para um olhar individualizado do empregado, ou seja, se o empregado demonstrar, né, a motivação, uma questão, por que de fato ele se sentiu ofendido, ainda que nos olhos comuns pareça que aquela conduta teria sido inofensiva, a gente vê alguns julgados favoráveis no sentido do acolhimento do dano moral em favor desse empregado, porquanto, na verdade, a regra geral não tem que ser vamos falar o que der na cabeça e qualquer coisa a gente retrai. A regra geral é um ambiente de respeito, um ambiente de contenção. A gente, quando está no ambiente de trabalho, né, a gente não está na nossa casa, não estamos no auge da nossa liberdade de intimidade. Então, a regra geral, de fato, tem que ser a contenção. E aí a gente respeitar o limite de cada um. Quadro Retrabalho de hoje, com Alberto Nemer, Cássio Moro, nossos comentaristas, recebendo a convidada Carolina Tupinambá, advogada trabalhista, doutora em Direito Processual na Universidade, né, ela atua na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e também é pós-doutora no programa de pós-doutoramento em Democracia e Direitos Humanos, Direito Político, História e Comunicação da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Nossa convidada, que já teve a oportunidade de trazer aqui, né, vários pontos que nos fazem repensar, inclusive, nosso posicionamento, né, diante de colegas de trabalho, o nosso próprio posicionamento na nossa empresa e onde atuamos, né? Podemos ter aí diferentes, né, perfis, né, dessas organizações, mas acho que o nosso posicionamento passa realmente por sempre um ambiente aí de mais empatia e realmente deixando esses comentários preconceituosos onde a gente se debruça nesse comentário hoje, nesse papo hoje aqui, né, mais, cada vez mais anulados. Bem, e a gente traz então aqui a participação dos ouvintes, por exemplo, o Henrique e a Lívia me mandaram parabéns pelo quadro, muito interessante essa conversa, e passo aqui para a doutora Carolina Tupinambá, uma pergunta comum que chegou aqui da Vera e do Magno, né, dois ouvintes que me mandaram aqui a participação. O comum da mensagem deles, além, claro, né, de parabenizar o assunto, é sobre ambiente virtual, doutora Carolina, nesse ambiente em que a gente está tão inserido agora, até por causa da pandemia. Grupo de trabalho da empresa, e aí a gente vê de tudo, como a Vera até pontuou. Tem coisas que, quando os ânimos se exaltam, né, acabam tendo ali palavras registradas e também, né, aquelas mensagens de áudio que a gente entende que sim, foram agressivos. E aí? A gente tem falado muito de uma lógica, né, de uma etiqueta virtual. Hoje, com esse boom de reuniões por videoconferência, né, o uso muito, muito relevante de aplicativos, as mensagens de grupos de WhatsApp, a lógica que funciona, na verdade, é exatamente a mesma, ou seja, e é importante que as empresas deixem isso claro, né, abram também sempre acho que é importante a empresa ter uma ouvidoria, um ponto de escuta, né, um ponto de remessa, de reportagem a esse tipo de situação, ou seja, que o trabalhador,
quando ele se sinta vítima de bullying, vítima de preconceito, de discriminação, que ele a quem se reportar, para que esse tipo de prática seja dispensada lá na origem, ou seja, que quem tenha sido responsável pelo ambiente discriminatório tenha ainda possibilidade de reparar, ou que realmente de integrar a ideia, a lógica, o valor da empresa, né, de viver num ambiente isonômico, num ambiente de empatia e de cooperação, sem que um esteja falando mal do outro. Agora, se a gente está dentro do grupo WhatsApp ou na sala de cafezinho, isso não vai fazer a menor diferença. Eu acho que quando o ambiente fica cada vez mais virtual, talvez fique até mais fácil, por conta da coleta de provas, de elementos probatórios, de eventos de discriminação, e aí, portanto, vale a pena a empresa, se não pensou até agora, passar realmente a considerar a hipótese de trazer um código de conduta que deixe claro a extensão desses valores para o ambiente virtual. Isso é importante. Carol, só aproveitando, puxando um gancho, também isso se aplica aos momentos fora do horário de trabalho, né? Porque o ambiente virtual continua, ou de repente até agora não temos mais, mas aquele churrasquinho, aquela festa da empresa que os funcionários se reúnem, ainda que sem a organização da empresa, mas eles saem depois para um happy hour. Continua a responsabilidade da empresa por algum eventual problema que gera entre os empregados ali? Não, com certeza. Esse tipo, né, de reunião motivada pelo ambiente de trabalho, essas reuniões de fim de ano, tanto é que a gente tem jurisprudência hoje já bem sedimentada no TST, inclusive, que práticas, né, muitas das práticas lá que configuram justa causa do 482, praticadas fora do ambiente empresarial, até porque, né, gente, vamos pensar que ambiente empresarial hoje é um conceito tão vazio, né, a gente quase não tem mais ninguém no ambiente empresarial, está todo mundo em casa e está todo mundo misturando tanto a vida particular com a vida profissional, que esse pilar tende a desaparecer. Mas a gente tem uma jurisprudência relevante no sentido de reconhecer que práticas faltosas fora do ambiente de trabalho, mas que tenham sido engrenadas por conta da relação trabalhista, elas também justificam eventual desligamento por justa causa. E aí eu acho que a interpretação ela vai pelo mesmo caminho. Eu gostaria de fazer só uma observação, Fábio, e vai caber aqui a ousadia de discordar um pouquinho da doutora Carolina, porque eu entendo, de forma bem respeitosa, que, assim, os eventos, até entre amigos, né, colegas de trabalho, mas que não tenham a participação ou a provocação, ou a criação, ou o incentivo da empresa, aí eu entendo que nesses eventos, por exemplo, onde a empresa não pode ter o seu poder diretivo, eu entendo que ela não poderia ser responsabilizada, em que pese esses trabalhadores terem uma relação de trabalho. Mas se esses eventos, né, se esse churrasco, por exemplo, se essa festa não foi promovido ou incentivado ou algo oficial da empresa, eu entendo que nesse caso específico, se acontecer algo do que a gente está debatendo aqui, a empresa não pode se responsabilizar porque ela não teria o poder diretivo, até porque eventualmente pode ser que alguém do alto escalão, alguém que seria superior hierárquico a isso, não estaria nessa festa, por exemplo. Então, eu discordo de forma muito respeitosa, doutora Carolina. Não, tem super lógica, Nemer, porque isso é baita controvertido. Aqui no Rio a gente teve uma vez um sujeito que, numa festa uma festa entre colegas, mas ninguém não promovida pela empresa, e o sujeito chegou imitando, fantasiado de um dos chefes, de um dos diretores, né? Que era um diretor mais caricato e que era sexual.
e a fantasia do sujeito foi justamente essa. E a questão foi, o nosso regional aqui entendeu que esse empregado, mesmo no ambiente externo, né, mesmo numa festa que a empresa não poderia, a situação estava tão imbricada com a relação de trabalho que a justa causa foi confirmada. Mas, assim, lógico, esse raciocínio faz todo sentido. Quando a empresa não pode alcançar, como é que você vai responsabilizar dentro de um espaço, né, que ela não tem poder hierárquico? Eu não sei, eu às vezes penso que sim, penso que tem alguns arranjos que eu confesso que eu até concordo com a sua fala, mas esse que eu vivenciei aqui no Rio, eu achei que fez todo sentido, mesmo a empresa, enfim, não tendo como agir, né, para conter esse tipo de comportamento, mas ficou todo mundo muito constrangido, e ficou, né, alguns, lógico, sempre tem aqueles que vão rir, que vão achar engraçado, mas o fato é que na segunda-feira o chefe era um motivo de olhares, né, atravessado todo mundo com um risinho no canto da boca. Então, ele narrou esse constrangimento, que veio de fora, mas a implicação foi tão inexorável para o ambiente de trabalho que o tribunal teve essa sensibilidade, mas é uma questão difícil. Tá aí. Tem alguns ouvintes aqui também pontuando, então deixo aqui também o registro do Wanderson, dizendo que trabalhava em uma empresa onde 90% do setor dele, ele diz aqui, era racista e homofóbico. Uma pessoa, inclusive, dizia que era contra cotas para negros em bolsas e ainda reforçava que o negro não precisava estudar, pois já tinha vaga garantida, né, por causa do sistema que a gente já conhece. Também tem, e ele até fala, né, saiu dessa empresa e hoje está em uma bem inclusiva e diversificada, onde o rendimento até dele próprio, né, Wanderson, é superior. Neuza fala que atravessou, né, dá parabéns, inclusive pelo tema, e fala que atravessou problemas assim por causa da idade. E ainda o Giovanni fala que se policia o tempo todo no ambiente de trabalho e até é considerado uma pessoa formal demais, né, por causa aí até de tratar as pessoas por senhor ou senhora. E o Alessandro diz que a palavra de ordem é urbanidade, por isso existe o Código de Conduta e Compliance, né, até foi citado aí pela própria doutora Carolina Tupinambá. Mas para a gente também trazer uma conclusão para os ouvintes, né, entre tantos comentários que podem existir, até inclusive aí, né, nesses ambientes, nos momentos, né, de lazer, a Neuza falou a questão da idade, e aí tem um conflito enorme também, né, em relação a diferentes gerações atuando no mesmo espaço ou até mesmo com funções semelhantes. Doutora Carolina Tupinambá, em relação ao que a nossa ouvinte pontuou, né, é algo que também passa por uma observação de muita atenção dessa organização, ou das organizações, claro. Lógico. O Brasil, em 2003, ele edita o Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741. Ela traz uma série de observações que protegem esse idoso no mercado de trabalho. Fora isso, a própria lei da discriminação geral, ela também vai falar que, por motivo de idade, se essa pessoa se sentir discriminada, ela tem direito, se no caso ela tiver sido expungida da relação de trabalho, demitida, ela tem direito à reintegração, ela tem direito à indenização dobrada do período que ela ficar fora da empresa, e o fato é que esse tipo de discriminação é uma das mais lamentáveis, né, que a gente vivencia. Todas são, mas essa causa me causa uma angústia muito grande, porque o fato é que a gente tem vivido cada vez mais, existe uma tendência franca para o envelhecimento da população em geral, e nós temos que pensar formas de absorver no mercado de trabalho essa força, essa mão de obra, né, até pelo sentimento de dignidade, de utilidade desses idosos, porque isso respalda na previdência social, isso respalda, né, em políticas de inclusão. O fato é que é um ponto muito relevante, que tem que receber uma atenção de políticas públicas, do governo,
porque com a entrada avassaladora da tecnologia, esse crescimento exponencial, né, o envelhecimento da população, como é que a gente vai ter, como é que vai ser a cara, o perfil do mercado de trabalho daqui a 20, daqui a 50 anos? Então, como é que a gente vai fazer para, enfim, para conviver com as pessoas mais velhas, se não for através de mecanismos de inclusão social, a começar pelo respeito dentro do ambiente de trabalho em relação à observância de todos os parâmetros do Estatuto do Idoso. Então, isso que a ouvinte fala é muito importante, né? Ótimo. Bem, pelo limite também da nossa ferramenta de conversa, termino aqui o nosso quadro agradecendo enormemente a doutora Carolina Tupinambá. Obrigado, e agora também muito mais feliz saber que estamos juntos no registro histórico pessoal seu. É muito importante por falar então conosco na CBN. Obrigado. Eu que agradeço ao doutor Cássio, ao doutor Neme, à CBN, por essa oportunidade aí alegre que eu tive de debutar como radialista. Que ótimo, obrigado. Cássio e Neme, obrigado, hein? Obrigado, Fábio. Obrigado, Carolina. Obrigado, Cássio. E queria registrar aqui, Fábio, que um ouvinte nosso lá do Paraná puxou minha orelha virtualmente por eu discordar da doutora Carolina, mas o debate sempre é muito importante. O doutor André Zipper, fica aqui meu abraço, doutor André. Obrigado pela audiência aí do Paraná. Ele é um anjo. Obrigado, Cássio. Obrigado, Fábio. André, aqui já foi nosso convidado aqui também. Foi uma honra a professora Carolina Tupinambá, muito obrigado. A gente podia conversar isso aqui, passar a tarde conversando, e nós esgotaríamos uma pequena parte desse tema tão instigante, tão complexo. Obrigado, boa tarde a todos e até a semana que vem.